então, pegue a sua Bíblia e, por favor, segure a sua Bíblia, deixa eu te dar uma orientação. Salmo 139, versículo de número 16. Eu quero muita atenção de você, tá? Salmo 139, versículo de número 16. Quem tem a Bíblia, quem não tem, fique de pé só em reverência à leitura da palavra de Deus. Quem pode fazer, fique de pé, fazendo favor. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, antes de qualquer um deles existir. Amém? Pode se sentar. Repete comigo: todos os meus dias foram escritos num livro, antes que eles existissem. Os teus olhos me viram antes que eu fosse formado. Repete comigo: os teus olhos me viram. Todo mundo, vamos lá, 1, 2 e... Que dia que os seus olhos me viram? Antes que eu nascesse. E todos os meus dias foram escritos num livro antes que eles existissem. Olha para o irmão do lado e diga assim: Deus te viu antes de você nascer. Repete comigo assim, ó: Deus viu tudo antes de existir. Levanta a mão e repete isso. Diga: Deus viu tudo antes de existir. O que o texto sagrado está dizendo? Que Deus, a minha mãe e o meu pai não tinham casado, eles não tinham namorado, mas Deus já tinha me visto. E Ele já tinha escrito num livro, tem um livro no céu, que está escrito tudo o que vai acontecer no culto hoje. Pega na mão do irmão e diga: você está entendendo o mistério ou não? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Deus já viu tudo antes que existisse. Repete comigo: Deus, todo mundo diga: Deus viu tudo antes de existir. O que o senhor está dizendo, pastor? Deus sabe o que você vai comer no domingo, antes de você ir no mercado comprar. Tudo que você vai fazer amanhã já está escrito no livro de Deus. Antes que você faça, Deus já sabe o que você vai fazer. Pega na mão do irmão e diga assim: antes de você fazer, Deus já sabe o que você vai fazer. Ei, quem está aí? Quem está ligado? Diga para o seu irmão assim: você nunca vai pegar Deus de surpresa. Porque o que você vai fazer, ele folheia antes e fala: está escrito aqui o que ele vai fazer, eu já sei o que ele vai fazer. A sua reação nesse culto, Deus já sabe. O seu próximo movimento, Deus já sabe. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga assim: Deus já sabe qual vai ser a sua oferta de sacrifício no domingo de Santa Ceia. Ele já sabe se você vai fazer certo ou se você não vai fazer. Ele já sabe quem vai ser abençoado e quem não vai. Não, pastor, o senhor está brincando. Não. Olha o que a Bíblia está dizendo: todos os meus dias já foram escritos num livro antes que eles existissem. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já teve momentos em que você está fazendo alguma coisa e de repente você para e fala assim: eu já fiz isso, isso aqui já aconteceu, eu já vi isso? Quem já teve esse déjà vu? A gente chama de déjà vu, né? Você vai fazendo a coisa e na medida que você vai fazendo, você fala: mas eu já vi isso. Aí passa um cachorro, você fala: eu já vi isso, aquilo ali. Quem já aconteceu isso? É porque tudo já foi escrito num livro. E Deus te conhece antes, você conheceu Deus antes de você nascer. Pastor, não estou entendendo. Você estava no céu, em Deus, antes de você nascer. Quem está aí? Você estava no céu, com Deus, antes de você nascer. Deus te chamou no céu, antes de você nascer. E Ele mostrou para você a vida que você iria viver. A sua história de vida. Você leu o livro.
e você falou com Deus assim: eu quero ir lá viver essa vida. Aí sabe o que Deus fez? Uniu seu pai e a sua mãe e disse para si: ó, eles já estão juntos, é hora de você. Pergunta para mim, por que eu não lembro? Pergunta. A história diz que Deus tocou aqui, o anjo tocou aqui em você, ó. Você tem isso aqui fundo? Tem? Quanto mais fundo é isso aqui, mais esquecido você é. Toca aí, aqui ó. Então, o Midrash diz que Deus tocou aqui em você, ó, e você esqueceu a sua vida no céu e nasceu para viver uma história que você já sabe. Pega na mão do irmão e diga assim, ó: você nasceu para viver uma história que Deus te mostrou e você resolveu que iria viver. Você já sabia a família que você ia nascer, você já sabia quem seria seu pastor, quem seria a sua igreja, você já viu isso tudo, tudo você já leu, você já sabe de tudo. Por isso que de vez em quando te dá o quê? Você, eu já vi isso. O que é isso? É porque todos os seus dias foram escritos num livro. Antes que ele existisse, Deus viu tudo. Repete. Deus viu o sol antes do sol ser criado. Deus viu as estrelas antes das estrelas serem criadas. Deus já viu a casa que você vai morar amanhã antes dela aparecer na sua vida. Deus já sabe a casa que você vai ter. Deus já sabe o carro que você vai comprar, marca, modelo. Ele já sabe o dia que a provação vai acabar e o mar vai se abrir para você e vai ser só vitória. Deus já sabe de tudo. Ei, quem está aí? Quem está aí? Quem está ligado? Você já percebeu que Deus não desespera com o nosso desespero? Eu vou dizer de novo. Você já percebeu que Deus não se desespera com o nosso desespero? A gente fica desesperado, e a gente fala Deus, e Deus fica calmamente olhando. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque Ele já sabe o dia e a hora que vai acabar e vai começar uma nova temporada na sua vida. Está tudo escrito. Por isso que o justo viverá pela fé. Ele precisa acreditar que Deus, por mais que não pareça, está no controle de tudo, porque Deus já viu tudo. Antes que tudo existisse, Ele já viu. Ele sabe o seu próximo passo antes de você dar. Quem está aí? Pastor do céu, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus tem absoluto controle da sua vida. É por isso que a gente vem na igreja, para ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz de Deus, eu faço o que está escrito no livro. Quando eu faço o que já está escrito no livro, toda a provisão de Deus virá para aquilo que está escrito no livro. Eu vou tentar explicar de novo. Espera aí, vocês estão entendendo? Deus fez o seu roteiro. Diga para o seu irmão, Deus fez o seu roteiro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Quando eu ouço a voz de Deus, eu sigo o roteiro de Deus. E Deus não preparou uma vida para mim faltando nada. Deus não preparou nada para você faltando. Tudo na sua vida tem provisão. Deus já está provendo. Ele desenhou e já proveu o que você precisa. Quem está entendendo? Mas quando eu não ouço a voz de Deus, eu saio da onde? Do roteiro. E eu crio outro roteiro. Nesse roteiro, Deus não tem compromisso mais com ele. Nessa linha de vida que você está vivendo, Deus não tem mais compromisso com ele. Isso é seu roteiro, é o seu livro. Você está escrevendo outra coisa. Então ali falta, ali tem doença, ali nasce câncer, ali tem acidente, ali tem desastre, ali tem separação, ali tem morte, porque você está caminhando na história que Deus não escreveu. Quando você recebe Jesus, a primeira coisa que Jesus te faz é te colocar de novo no caminho. E Ele vai te revelando o que está escrito no livro da sua vida. Tem um livro no céu só com a sua vida. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Você tem livre-arbítrio. Você pode seguir o roteiro que Deus determinou, ou pode escrever uma outra história. Só que a outra história, Deus não tem compromisso de cuidar, prover e de fazer nada, porque não é o que Deus planejou para você.
Mas o que Deus planejou para você já tem toda a provisão necessária. Todos os recursos do céu são liberados quando você está vivendo a vontade que Deus planejou para você. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Por isso que eu estou dizendo que Deus viu tudo antes que tudo existisse. Deus viu tudo. Ele viu sua mãe antes da sua mãe se casar. Ele sabia o casamento que a sua mãe ia ter, o casamento que você ia ter, a casa que você ia nascer. Tudo foi escrito antes de acontecer. Quem está aí, dá um glória a Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu volto a fazer o que está escrito nesse livro. Pastor, o senhor está falando sério? Olha o que Jeremias disse, Jeremias 1,5. Eu termino já. Jeremias 1,5. Diga comigo, antes, vamos lá, 1, 2 e? De formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha o que Deus disse para Jeremias: antes de você nascer, eu te conheci. Olha para o irmão e diga: tira Jeremias e coloca seu nome. Qual que é o seu nome? Então vamos lá, diga: Edmar, antes de você nascer, eu te conheci. Antes de você nascer, irmão, você sentou com Deus no céu e Deus bateu um papo com você. Deus te conheceu e você conheceu Deus. É por isso que dentro de você tem um vazio que só Deus preenche. Porque você estava lá, você sabe o que é o céu. É inconsciente, mas você sabe o que é o céu. Você quer ir para lá de todo jeito. Por isso que de vez em quando dá vontade de morrer. Eu quero morrer. Não é que você quer morrer, você quer voltar para casa. Se você é do céu, você não é da terra. Você não é do inferno. Você não é das tragédias. Quem aqui é do céu? Dá um glória a Deus aí. Olha o que Deus diz: antes de você nascer, eu te conheci. E antes de formá-lo no ventre, eu já te dei a missão. Te designei, já te dei a missão. Eu já mostrei o que você seria e o que você faria. Se você seguir o plano de Deus, você vai começar a ficar rico. Pega na mão de 3 irmãos e diga: se você tiver a revelação do que está escrito no livro, você começa a prosperar hoje. Quem está aí? Reage. Eu quero ouvir o glória a Deus. Reage. Se o Espírito Santo te revelar o que está escrito no livro, você vai ter uma vida de sucesso. Porque no livro não tem derrota, no livro não tem fracasso, no teu livro não tem queda, no teu livro não tem dor. Uau! Dá um glória a Deus aí. Diga assim: Espírito Santo, me revela o que está escrito no seu livro, ou seja, no meu livro. Para mim ser um sucesso, por exemplo, eu estou aqui no altar agora. É fácil ou é difícil? É fácil ou difícil? Para você. Para mim, é como se eu estivesse fazendo a coisa mais gostosa do mundo. Pergunta para mim, por quê? Porque eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Quem está entendendo? Então eu tenho todas as habilidades que eu preciso para fazer o que eu nasci para fazer. Eu tenho toda a unção necessária para fazer o que eu nasci para fazer. Eu tenho todos os recursos para fazer o que eu nasci para fazer. Agora, se eu resolver vender sapato, o que vai acontecer comigo? Tudo errado. Dor de cabeça, angustiado. Quem está entendendo? Porque quando você faz o que você nasceu para fazer, o céu começa a liberar recursos sobre a sua vida. Quem está aí? Dá um glória a Deus. Quando você faz o que você nasceu para fazer, o céu começa a te dar dinheiro para aquilo que você nasceu para fazer. Você começa a ter habilidade, talento, força para fazer o que você nasceu para fazer. Levanta a mão e diga: meu Deus, me coloca no meu lugar. Quem está aí? Dá um glória a Deus. Eu termino agora, tá bom de ouvir? Deixa eu perguntar, tá bom de ouvir? Quando você aceita a visão de Deus para a sua vida, a provisão aparece. Porque a provisão vem antes da visão. Repete comigo: a provisão. De novo.
quando você aceita a visão de Deus para a sua vida, a provisão para isso já está pronta. O que vem primeiro, a visão ou a provisão? Eu não ouvi. A visão ou a provisão? A provisão vem antes da visão. Deus prepara tudo para depois te colocar. Deus já preparou tudo o que você precisa para que a visão que Ele está te dando se torne realidade. Diga assim: eu aceito a visão de Deus para a minha vida. É por isso que, se você ainda não recebeu Jesus e fica procrastinando, os recursos também ficam procrastinando. Quando você não aceita o plano de Deus, você fica demorando a receber ou abraçar o plano de Deus, as vitórias ficam demorando a chegar na tua vida. Porque Deus traz a provisão para aquilo que já está escrito no livro. Quando você aceita o plano de Deus, a provisão já está pronta. Olha só, deixa eu provar isso para você na Bíblia. 1 Reis capítulo 17. São 10:09, eu termino agora. Diga comigo: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não quer ir ao orvalho. Não, peraí, deixa eu ir lá direto no versículo, senão a gente vai ficar lendo muita coisa. 1 Reis capítulo 17, versículo de número 1 Reis 17, versículo de número 3. 17:3. Diga comigo assim: disse o Senhor, sai daqui. Não, põe a tradução que eu aprendi com a minha avó. Retira-te daqui, diga comigo, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Continua. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Mude essa tradução para mim. Eu já ordenei, tem aí? Beberás do ribeiro, eu ordenei aos corvos que ali te deem alimentos. Olha o que a Bíblia está dizendo: que Deus manda Elias ir para a beira do ribeiro, e Deus disse para ele assim: ó, você vai beber da água do ribeiro. Aí Elias perguntou para Deus: mas o que é que eu vou comer? E Deus disse assim: vai para lá, porque eu já ordenei aos corvos que levem pão e carne para você. Quando Elias aceitou a visão de ir para onde Deus estava mandando, Deus falou com Elias: não te preocupa, porque o almoço e o jantar já está preparado. Olha para o irmão e diga: o almoço e o jantar já está preparado. Pega na mão do irmão e diga: faz o que Deus está mandando. Porque quando você chegar lá, a comida está lá, a bebida está lá, e tudo que você precisa está lá. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Ei, quem está aí? Quem está ligado? Quem está ligado? Olha para o irmão e diz assim: ó, faz o que Deus está falando, porque Deus já está lá na frente te esperando com o milagre. Deus já viu tudo. Deixa eu falar de novo: Deus já viu tudo. Quem confia em Deus, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deus já viu tudo. Levanta a mão quem acredita em Deus, diga: Deus já viu tudo. Ó, aí Elias falou assim: então tá bom, eu vou para lá. Continua aí comigo. No verso 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor de novo a Elias e disse: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Eu já ordenei ali uma viúva que te providencie sustentos. Muda a tradução. Levanta-te e vai viver em Serepta, no território de Sidom. Eu já ordenei ali uma viúva que te...
Aí Deus falou com Elias assim, segunda vez: Elias, vai para Sidom, para Serepta, e vai morar lá. Aí Elias ficou preocupado, ele falou: mas eu vou chegar lá, eu vou viver aonde? Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Aí Deus falou assim: eu já fui na sua frente, já conversei com uma mulher viúva e já convenci ela, e ela vai te sustentar. Vai que o almoço, o jantar, a cama, tá tudo preparado. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga: vai, porque a provisão já está preparada. Quem está aí? Quem está ligado? Diga assim: quando eu aceito a visão, a provisão já está preparada. Não, você está muito frio. Quando eu aceito a visão, a provisão já está pronta. Quando você aceita o que Deus escreveu a seu respeito e faz o que Deus escreveu a seu respeito, olha para o seu irmão e diz assim: ó, no seu livro está escrito que em 2025 você para de andar a pé e começa a andar de carro zero. Já está escrito. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diga: seja obediente, rapaz. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou para onde eu quero. Aí fica acontecendo, quebrando a cara. Só chega aqui com o nariz sangrando. Bateu a cara onde? Só chega aqui com a cara amassada. Por quê? Não está fazendo o que a visão. Você não aceita a visão de Deus para a sua vida. A provisão, diga comigo, a provisão, ela vem antes da visão. A provisão já está preparada. Por isso que nós somos pregadores. Eu sou pregador de sacrifício. Porque obedecer a Deus é sempre o quê? Um sacrifício. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo, irmão? Obedecer a Deus é fácil? Se fosse fácil, todo mundo obedeceria. Obedecer a Deus é uma ação sacrificial. Você nega a si mesmo. Você tem que brigar com você, com quem está ao seu redor. Para você estar aqui hoje, deve ter uns 10 falando mal de você, porque você está aqui. Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo: nossa, você está indo lá no templo dos anjos. Oh, parabéns. Você está indo no templo dos anjos? Parabéns. Oh, rapaz. Não, meu amigo. Você está indo lá? Palhaço. Idiota. É um sacrifício obedecer a Deus. Por isso que eu sou pregador de sacrifício. Porque fazer a vontade de Deus é o quê? É um sacrifício. Só que a provisão preparada por Deus, ela só se manifesta quando você age debaixo do sacrifício. Pega na mão do irmão e diga: a provisão que Deus preparou, ela só aparece quando você passa pelo sacrifício. Eu vou repetir até alguém dar um glória a Deus. A provisão de vida que Deus preparou, ela só aparece quando você passa pelo sacrifício. Quem está aí? Por que você não faz tudo o que Deus está mandando? Porque é um sacrifício. Sacrifício dói. Sacrifício faz a gente chorar. Sacrifício incomoda. Por que as pessoas não largam as drogas? O drogado não larga, porque é um sacrifício. O corpo dele reage, o corpo dele fica gritando: me dá lá a cachaça, cheira, fuma, você tem que ir lá. E o cara fica naquele frenesi, ele fala: eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Agora, se ele falar que não vai, ele começa a suar frio, ele começa a tremer. É um sacrifício. Obedecer a Deus é um sacrifício. Só que a provisão só aparece mediante o sacrifício. Quem está aí? Quando é que a provisão para Abraão apareceu? A provisão na vida de Abraão apareceu quando ele colocou Isaac no altar do sacrifício. Aí ele olhou para o lado. Gênesis 22:8. Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito. Quando é que a provisão apareceu na vida de Abraão? Gênesis 22:8. Gênesis 22:8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim os dois foi caminhando junto. Veja, Abraão falou, mas não aconteceu nada. Continua. E chegaram, aí eles chegaram no lugar que Deus havia dito. Aí Abraão levantou um altar e não aconteceu nada. Ele pôs a lenha em cima do altar, não aconteceu nada.
Ele amarrou Isaque e pôs ele em cima do altar. Não aconteceu nada. Continua. Quando Abraão estendeu a mão para imolar, para matar o filho e oferecer ele como sacrifício, quando Abraão fez o sacrifício, o que aconteceu? O anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Olha o verso 12. Então disse: não estenda a mão sobre o menino, agora você não precisa fazer, não faça nada. Portanto agora eu sei que temes a Deus, porque você não me negou o teu filho, você passou pelo sacrifício, você não negou o teu filho. Aí, continua. Então Abraão levantou os olhos e olhou, e havia lá um cordeiro por detrás dele, preso pelos chifres, num mato. Abraão tomou o cordeiro e ofereceu ele no holocausto. Então Abraão levantou os olhos e viu a provisão. Quando ele estava no altar de sacrifício, ele levantou os olhos e ele viu a provisão. Aonde a provisão aparece? Quando eu passo pelo sacrifício. Quem está entendendo? Por isso que a maioria das pessoas na igreja não sabe o que é a provisão de Deus, porque elas fogem do sacrifício. Por quê? Sacrifício, Daniela, dói. Sacrifício o que, gente? Dói. Por exemplo, você está enrolado no negócio financeiro, e o negócio financeiro te dá dinheiro, mas você sabe que é errado. Para você parar de fazer esse negócio errado, vai o quê? Doer. Aí você tem dificuldade de parar, por quê? Dói. Mas a bênção está escondida no sacrifício. Deus vai se manifestar como provisão quando você tem coragem de passar pelo sacrifício. Quem está entendendo? Deus sabe que é o sacrifício que traz provisão. Por isso, quem está aí, gente? Me escuta com carinho, eu termino agora. Termino agora. É por isso que Deus não se poupou de passar pelo sacrifício. Deus não está te pedindo nada que Ele não tenha passado. Por que Deus não te poupa do sacrifício? Porque Ele não poupou a si mesmo. Está escrito assim: aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas para salvar o mundo que Deus amava, tinha que ter um sacrifício. Aí o que Deus fez? Ele pegou o seu filho unigênito e o mandou para a terra para morrer na cruz, para salvar todos nós. Deus chorou. Você já leu a morte de Jesus na cruz? Você já leu? A Bíblia diz que escureceu e começou a chover. Aquilo não era chuva, eram as lágrimas de Deus. Deus não suportou ver o filho dele morrendo na cruz em sacrifício. Mas por que ele deixou? Porque Deus sabe que a provisão da salvação não viria de outra maneira a não ser pelo sacrifício. Sua casa não vai vir de outra maneira, seu carro não vai vir de outra maneira, a vida que você quer não vai vir de outra maneira. Você pode rebolar de um lado, rebolar do outro, tentar de um jeito, tentar do outro, mas uma hora você vai ter que passar pela experiência de entregar o sacrifício, de passar, de ser o sacrifício, de mudar tudo na sua vida. E quando esse sacrifício acontecer, aí você vai ver o que Deus, a provisão de Deus acontecendo na sua vida. Quem está aí, pelo amor de Deus, uma mão é pouco, levanta as duas, dá um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte, bem forte. Levanta a mão e diga assim: meu Deus, eu aceito o que já está escrito a meu respeito. Quem aceita? O que você vai, Deus já viu antes de existir. O que você vai fazer no domingo de Santa Ceia, o que você vai escrever no seu projeto de vida, Deus já sabe. Quem não vai escrever, Deus já sabe. Quem vai pegar a oferta de sacrifício e oferecer, Deus já sabe. Quem não vai fazer, Deus também já sabe. Ninguém aqui, nenhuma das suas ações pega Deus de surpresa. Deus já sabe. É por isso que eu oro na madrugada e eu falo: Espírito Santo, não me deixa fazer o que eu quero, porque o que eu quero pode me levar para longe. Deixa eu ouvir sua voz. Quem está me entendendo? Eu quero fazer o que já está escrito, porque quando eu faço o que já está escrito, a provisão já está pronta. Quem está aí, levanta a mão. Você pode aplaudir Jesus bem forte.
Então olha para o irmão e diga: se prepara, tá bom? Porque o ano vai ser maravilhoso, o fim de ano vai ser maravilhoso, e 2025 promete, porque já está escrito no livro. Quem acredita assim, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diga: aceita a visão, porque a provisão já está preparada. O homem cauda, ele diz assim: eu não vou fechar esse negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer. O homem perdedor, o homem fracassado, ele diz: eu não vou comprar aquilo porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer aquilo ali? Como é que eu vou fazer essa viagem? Como é que eu vou para Israel com o pastor? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Porque ele não entende que quando ele aceita a visão e o projeto, a provisão já está pronta. O dinheiro para você pagar o negócio que você não quer comprar, e que Deus quer que você compre, já está preparado. Olha para o irmão do lado e diga: ande na fé, que você vai vencer. Eu termino contando uma história. O pastor Jerônimo, meu pastor, conta muitas experiências quando ele comprou o terreno para construir a igreja. Uma das experiências é que eles tinham que pagar, no dinheiro de hoje, eles tinham que pagar uma prestação de 50 mil reais. No dinheiro de hoje. E de 3 em 3 meses ele pagava 100, uma trimestral, 100 mil reais. Isso há muitos anos atrás, eu só estou convertendo para você entender. E ele disse que chegou o dia da prestação e os irmãos foram ofertar. E quando os irmãos foram ofertar, terminaram de ofertar, o tesoureiro, o secretário e os diáconos que foram contar a oferta, começaram a contar a oferta. Ele precisava de 50 mil. Aí terminaram de contar, ele tinha que pagar a prestação, senão ele perdia o terreno. Um atraso, perdia tudo. Aí ele disse que os irmãos terminou de contar, ele perguntou: quanto que deu? Aí eles falaram assim: ó, pastor, deu 20. Ele precisava de quantos? Aí ele pegou e falou assim: conta de novo. Eu falei: pastor, conta de novo. Porque com Deus não falta, não empata, sempre sobra. Conta de novo. Aí todo mundo juntou, começou a contar tudo de novo. Pastor, agora deu 30. Aí ele: conta de novo. Aí, pastor, aí ele foi lá e contou de novo. Pastor, deu 40. Nessa hora já tinha gente chorando, gente dando glória a Deus, gente dizendo aleluia. Ele: conta de novo. Aí eles foram lá, contaram tudo de novo. Pastor, 45. Ele falou: conta de novo. E eles foram lá, abriram tudo, colocaram tudo em cima da mesa, e nota por nota eles foram contando: 1, 2, 3, 4, 5. Aí 49. Ele: conta de novo. Eu ouvi um glória a Deus diferente aqui, hein? Conta de novo. Aí eles foram lá, contaram de noite. Ele: pastor, 50. Aí todo mundo dando glória, dando aleluia. 50. Aí ele pegou e falou assim: conta de novo. Porque se Deus está nesse negócio, não vai faltar, não vai empatar, vai sobrar. E eles contaram de novo: 51. Ele falou: vai lá e paga, porque ainda vai sobrar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diga: Jeová Jiré vai se manifestar na sua vida de uma forma poderosa, sobrenatural, porque a provisão já está pronta para quem tem visão. Eu vou dizer até alguém dá glória a Deus: a provisão já está pronta para quem tem visão. A provisão já está pronta para quem tem visão. A provisão já está pronta para quem tem visão. A provisão. Olha para o irmão e diga: conta de novo. Fala com ele: conta de novo. Conta de novo. Porque você vai ver o milagre nascer do nada. Você vai ver o Deus que multiplica pão e peixe agir na tua vida e na tua casa. Dá um glória a Deus.